Tava até demorando, né? Trails of Cold Steel 3, agora tô jogando e um sujeito ali pega e diz assim, não, eventualmente para caçar é sobreviver, para lutar é sobreviver, ou para caçar é viver, para lutar é viver. Então, em qualquer situações dessas, ali vou dar o meu máximo e tal. Mas eu acho que se nós formos aplicar, não sei se eventualmente isso é uma mudança de conteúdo ou não, até independente pode ser ou não, mas apenas para trabalhar esse conceito, né? Independentemente de ser contra mim ou não, depende de uma mudança de conteúdo no jogo só para me afetar alguma coisa. Independentemente disso, eu acho que algo muito perigoso se pensar essa questão da caça em relação a pessoas. Né? Porque você lutar contra uma pessoa, você pode eventualmente até presumir. Talvez tirando situações esportivas e tal, mas se você eventualmente lutar contra uma pessoa, você pelo menos. Não, presume não, pelo menos você. A princípios, vamos dizer, presume-se que um dos embatedores imagina que o outro, que o seu lado adversário, que o adversário, tenha feito alguma coisa errada. Então vamos pensando isso numa situação geral. Numa situação de caça de pessoas é pior do que isso, na verdade, porque você teria que presumir que a pessoa fez uma coisa errada, no caso a caça, o caçador em relação à caça, né? Você teria que presumir que a caça fez alguma coisa errada sem saber se eventualmente fez. Então tá, essa caça é meio estranha, né? Porque no caso de uma luta você já presume que não, mas você já tem algo confirmado, a caça não. Né? Então é meio estranho, né? Não sei que você esteja caçando uma pessoa que eventualmente por alguma razão não quer comer. Bom, é uma possibilidade, mas eu acho que é algo mais complicado, porque assim, se a gente for aplicar em determinados casos, principalmente da pessoa que eventualmente não cometeu determinada injustiça ou até eventualmente não cometeu nenhuma, né? Então, se nós pensarmos essa pessoa inocente como uma vítima no caso e ela estaria sendo perseguida injustamente, aí que tá, mas por qual motivo? Então, aí que tá, se você pensa numa pessoa que está sendo caçada e eventualmente ela é inocente, a injustiça é maior, porque justamente se há uma luta, presume, quem olha e fala, não, alguém fez alguma coisa errada. Numa situação de caça é muito mais complicado. Você não, aí que tá, não tem como presumir, né? Só porque acho que nesse sentido, né? Tá, claro, poderia se caçar entre aspas uma pessoa que realmente teria feito alguma coisa errada e está fugindo. Mas será que isso não é em todas as situações? Porque como não houve um embate, como não há luta específica, você não sabe se a caça realmente fez alguma coisa errada, não. Quem talvez esteja errado, na verdade, seja o caçador. Então aí que tá. Imagina-se muito mais. Então, numa caça, se nós interpretarmos essa situação, a possibilidade de se estar cometendo uma injustiça é maior em relação se a caça que nós estamos falando aqui, no caso sendo uma pessoa, né? Se eventualmente ela não cometeu nada justamente. Então, caça e caçador. Mas espera aí, não se sabe se eventualmente, mesmo que a pessoa esteja sendo caçada, não se sabe se ela fez nada errado. Não sabe qual o erro específico, ou se acha que ela cometeu um erro. Há várias possibilidades. Se acha que ela cometeu um erro, ela na verdade cometeu outro pelo qual nem precisaria ser caçada. Então é meio estranho. Veja como tem essas possibilidades. Numa luta, não, você presume, não, peraí, se uma pessoa já aceitou lutar contra outra, está se presumindo que ou que pelo menos essa pessoa acha que o adversário fez alguma coisa errada. Então, já há uma situação vamos dizer, de divergência, né? Já há uma situação de contrariedade, de adversariedade, existe essa palavra. Já há uma situação de contrariedade. Na situação da caça, há uma situação de contrariedade presumida que não se sabe se realmente aquilo fez. Então a possibilidade de injustiça é maior. Então é meio estranho. Para dar um exemplo também, uma outra coisa que eu escutei ultimamente é a questão do se plantar, vamos dizer, entre aspas, né, uma expressão. A questão de se plantar chuva, né? E, principalmente em relação a filhos espirituais, realmente eu questionei outras pessoas e outras coisas, e depois supostamente colhi tempestades. Então, ao plantar chuvas e colher tempestades. Sim, mas temos que analisar medidas de justiça. Injustiçamento. Então, como assim? Você planta chuva e colhe tempestade. Não, mas a tempestade, se for uma medida punitiva, é além do que justo e necessário a situação do plantar chuva. Plantar chuva demandava uma punição X, recebe uma punição Y maior. No que for exagerado a punição Y, está errado, é soberba e é pecado. E no meu caso, porque eu entendo que, na verdade, levantar temas e plantar chuva, na verdade, não é algo errado.
Então, não estou falando aqui no sentido de plantar chuva como algo errado, como exemplo. Eu não acho que eu errei. Né? Eventualmente eu plantei chuvas e eu não estava errado em fazer. A gente tinha que trabalhar temas que eventualmente são um pouco mais espinhosos, que sejam um pouco mais, e que são um pouco mais uh, que eventualmente sejam até mais desagradáveis. Em algo, não necessariamente, não totalmente, algo mais complexo do que eventualmente o seu tema do dia a dia. Tema do dia a dia. Então não adianta plantar chuva. Não. Se eu planto chuva, eu espero apenas chuva como punição se eventualmente eu estiver errado. Ou algo que seja razoável dentro desse conceito. Se eu planto chuva e colho tempestade, ou seja, a tempestade é algo além do que eventualmente foi plantado pela chuva, ou seja, uma punição maior do que desproporcional em relação ao mal ou até mesmo ao erro cometido pela pessoa que plantou a chuva. Se nós presumirmos que a chuva é um erro, ou seja, uma punição exagerada fora da razoabilidade, bom, isso é errado e é uma injustiça, isso vai ter que ser corrigido. E a soberba de quem aplicou. Agora, pior ainda, nós podemos pensar que eventualmente plantar chuva é apenas trabalhar com temas desagradáveis e isso não é errado. Isso é tocar na ferida. Isso não é algo errado, não é algo pecaminoso. Pode sugerir ou eventualmente resultar em resultados que sejam danosos aos outros. E eventualmente depois também vem a tempestade em contramedida de algo que não é que está dito, na verdade é algo que não é errado. A pessoa no final estaria sendo eventualmente punida, se nós pensarmos na questão do mal, por um pecado ou outro que ela tenha cometido, que não tem nada a ver com a chuva que eventualmente ela plantou, mas está sendo punida em derivação dessa perda de proteção espiritual por conta da chuva que eventualmente foi lançada, mas a chuva lançada não foi um erro. Eventualmente outras coisas foram. É aí que tá. É pior, porque daí é uma punição translocada. Eventualmente a pessoa estaria sendo punida, na verdade, por outros pecados em relação a algo que ela não fez de errado. Mas ela tem que ser punida naquilo em derivação de pecados que não tem a ver com a chuva que ela plantou. E isso tem que ser corrigido também. Isso tem que ser corrigido também. É uma injustiça até maior, na verdade. Mas aí que tá, em ambas as situações nós podemos pensar aí na questão de injustiça. E essa questão da caça, né? A caça é mais complicada porque a possibilidade de injustiça da parte do caçador é maior. A, a injustiça por parte de qualquer caçador ou caçadora, né? A injustiça é maior, porque em termos de caçar pessoas, né? Não se sabe se eventualmente o caçado realmente fez algo errado ou algo digno de punição por qualquer caçador ou caçadora que eventualmente haja na situação específica, vez que a pessoa talvez não tenha feito algo, no caso, digno de punição especificamente. Né? E se eventualmente houve qualquer outra sorte de mal, teria que ser apenas punido, ou eventualmente perseguido apenas pela maldade que tenha cometido. E aí que tá, em muitas outras situações, determinadas maldades sociais não seriam perseguíveis porque a sociedade não perseguiria aquilo. Né? E daí aí que tá, eventualmente por outros pecados, um pouco que eu falei na questão do plantar chuva. Né? Às vezes por outro pecado da pessoa, no final ela vai estar sendo atacada naquilo que ela não fez de errado. E daí adapta-se um discurso social pelo caçador, ou até por lutadores. Ou por caçador, ou lutadora, que eventualmente usariam aquilo como desculpa para ter motivo ou motivação para eventualmente caçar a pessoa, com outras pessoas não se aplicaria isso. E mesmo por critérios sociais não se caçaria, não se lutaria contra ninguém por causa de um motivo específico. E daí justamente acaba se inventando ou imaginando que a pessoa tenha cometido outros erros que na verdade não cometeu isso. Aí na cabeça das pessoas justificaria uma determinada perseguição de pessoa que estaria sendo caçada, que na verdade teria no máximo cometido outras coisas que não seriam socialmente reprováveis. Então fica esse complemento no canal. Aliás, ou mesmo a pessoa talvez não tenha até cometido nada, está sendo perseguida por, no caso, aí um consciente coletivo popular esquisito. Então fica esse complemento.